Oi, eu sou a Luma E eu sou a Natália. e hoje ninguém tá falando sobre o Nosso nosso passado passado vergonhoso. vergonhoso. Olha, Um babado, Bi. A gente tem cada uma vai contar uma história hoje do nosso passado vergonhosa, pra vocês ficarem sabendo um pouquinho sobre a gente. Ah, que amor. e a pe eu acho uma coisa assim, realmente, ninguém tá falando sobre isso. Você contar um pouquinho da gente com histórias bem vergonhosas, um ponto de vista diferente. Acho que não é assim que as pessoas costumam contar um pouco sobre elas É mesmas. verdade, é incrível. Será que revolucionamos? É, eu acho que sim. Não, então, a minha história, eu estava inclusive ontem falando com os meus amigos, realmente, existe uma pressa de eu falar isso em público, porque é uma história que já tá circulando aos poucos e é sério, muitas pessoas aleatórias sabem dessa história, mas não sabe quem é, e aí eu preciso dizer que sou eu. Por questões de direitos autorais, né. Exato, porque daqui a pouco estão aí fazendo um filme, fictício, mentira, sou eu. Você tem seus Eu me achando muito importante, mas é. Não, mas essa história ela Essa merece. história é boa, é boa. É muito boa. Assim, apenas como um gancho. Basicamente, eu fui falar para o meu ficante que eu estava com HPV e falei HIV. Uma diferença nada sutil, Foi não é ótimo, mesmo? foi muito bom. Bom, vamos lá. Tinha eu 18 anos, 18 aninhos, uma menina, né, coitada, uma pobre coitada, inocente. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, assim, muito louco do colégio, né, tinha entrado na faculdade, tipo, era o meu primeiro período de faculdade, comecei a ficar com o menino da faculdade. E aí tá, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre me cuidei muito, tipo, sempre fiz exame preventivo, inclusive façam, tá, galera, porque eu sei inclusive homens, principalmente, que não fazem nenhum exame nunca, é sempre bom, né, tá acompanhando. É. Enfim, sempre fui muito certinha com isso, inclusive durante o meu relacionamento, no geral, eu sempre também usei camisinha, e com esse ficante também usava camisinha. Só que fui fazer o meu exame de rotina e saiu HPV, Uhum. pra quem não sabe é um vírus que a gente passa, né, transmite sexualmente, mas que é muito comum, a maioria das pessoas tem. Existem vários tipos e alguns têm mais risco de você desenvolver alguma coisa, outros têm menos risco. Assim, se você tiver o vírus, né, e não tratar e tudo mais, pode vir a ser um câncer, algo do tipo. Geralmente, dá mais problema com mulher do que com homem. Homem, maioria das vezes, é bem silencioso, não acontece nada, por isso que é muito importante que os homens façam o exame, né, pra saber. Mas enfim, descobri isso na minha vida, só que assim, eu tinha 18 anos, eu estava muito fiquei muito nervosa com aquilo, fiquei muito impressionada, fiquei muito tipo: "Meu Deus, acabou o mundo, não sei o quê", fiquei muito tensa. E aí, eu lembrei que a gente tinha cometido um pequeno deslize, Eu uma amo. semana antes de sair o resultado do exame, e eu falei: "Meu Deus, eu preciso falar pra ele, né", Uhum. me sentindo, assim, responsável, falei: "Pô, vou contar pra ele". E assim, eu estava muito mais nervosa do que eu deveria, né, hoje em dia eu enxergo isso. E aí, o que eu fiz? Ah, mas você tinha 18 anos já, Eu tinha 18 isso? anos, né, gente, tudo bem. Aí, o que que eu fiz? Eu combinei de ir pra casa dele, falei: "Ah, eu queria conversar com você e tal". Eu deixei o menino nervoso, né, coitado. Mas também eu estava pior que ele. Aí eu já cheguei lá meio alta, que eu tinha almoçado, tomado um vinho, já estava meio assim, meio tipo no brilho, e cheguei lá com a garrafa de vinho embaixo do braço, né, metade da garrafa que eu não tinha tomado ainda. Aí me sentei na cadeira de computador dele, né, do escritório, ele ficou na cama com um distanciamento, assim, que eu estava nervosa, sentei, respirei, pensei: "Ai, eu preciso te contar uma coisa, você desculpa, mas é porque, eu fiz o meu preventivo e apareceu que eu tô com HIV". Só que eu não percebi que eu falei HIV, eu não percebi, e eu continuei. E o menino ficou assim E ela estava com um nível de tensão, né, eu estava compatível com compatível. HIV e não com HPV. E aí o menino gelou, assim, ficou branco e aí começou a ficar tipo: "Cara, mas você tá bem? Que tá acontecendo? Como assim? Como é que foi isso?" E eu tipo assim: "Cara, eu não sei", mas assim, o médico me explicou que, fazendo acompanhamento, tratamento direitinho, daqui a pouco o vírus fica inativo, eu nem transmito pra ninguém, então tá tudo bem, eu só fiquei meio nervosa, porque eu não sei como é que isso aconteceu, provavelmente foi o meu ex, enfim. Mas eu queria te contar, porque, tipo, a gente ficava, mas era assim, era aberto, né, não tinha nada, eu sabia que ele ficava com outras pessoas. E aí eu falei: "Pô, né,
tô te falando e tal, até porque tem muito mais chance de, sei lá, alguma outra menina ter algum problema com isso do que você". Aí ele tipo assim: "Nossa, não". Absorvendo, Ele absorvendo. absorvendo, ele tipo: "Nossa, sim, total". Não, mas ele tipo assim, estava assim, cuidadoso, sabe, né, querendo, tipo, preocupado e tal, e eu tipo: "É isso". E aí, pra fechar o dia, ele, achando que eu estava com AIDS, virou pra mim e falou: "Bom, vamos transar então". E assim, só uma coisa, não perpetuando o estigma, Não, é, uma pessoa que é HIV positiva, ela pode muito bem se tornar indetectável lógico. e ter relações completamente seguras, mas o quão tapado você precisa ser pra achar que a pessoa acabou de ser diagnosticada com HIV, não está tratada, não está indetectável, e o seu primeiro instinto ser: Vamos transar. "Quer saber? Vocês já estão aqui". É porque, tipo, é papo reto, né, com camisinha, tipo, HPV realmente. Uhum. Tá. Aí no dia seguinte, né, cada um já estava na sua casa, aí ele me mandou uma mensagem assim: "Lu, tá tudo certo, eu fiz aqui o teste rápido e aí, enfim, deu negativo". Eu fiquei: "Hã? Como assim, já saiu o teste? Que isso?". Aí ele: "É, ué, eu fiz o teste rápido aqui no posto pra HIV e deu negativo". Aí eu: "Para a gravação". Aí eu vou entender. Aí eu fiz um, sabe assim, quando volta o filme? Trrr. Aí eu: "Gente, será que eu falei HIV ao invés de HPV?". Aí eu: "Querido, deixa eu estar esclarecendo aqui, é HPV". Aí ele: "Você está de sacanagem, você falou que era HIV, eu estava louco". E eu só naquele momento eu só ficava assim: "Mano, mas você achou que era HIV tipo, você falou: 'Bora transar'?". Tipo, eu não sei o que que foi, tantas coisas que aconteceram na minha cabeça naquele momento, mas enfim, foi isso. Aí Eu acho essa história, eu tiro meu chapéu pra essa história. Primeiro que essa história é tão boa que eu contei pra todo mundo. Tipo assim, eu já contei pra minha mãe, sabe, tipo, e diz algumas coisas. Primeiro, pessoas de 18 anos são muito tapadas. gente, ai, coitada de mim, coitada, oh meu Deus, como ela é uma coitada. E espero estar olhando, né, pra mim mesma no futuro e falar: "Nossa, pessoas de 20 e poucos anos também são umas coitadas", né. É muito A bom. gente tipo assim: "Meu Deus, as loucas contando isso no É. podcast", tá ligado? É muito bom quando você passa um tempo, você olha pra trás e fica: "Caraca, realmente evoluí". É. Mas assim, segundo que vai, você tinha muita maturidade pra 18 anos, você contando pra ele que tinha É HPV, verdade, meu vai, querido. vamos dar um crédito? Tipo Verdade, assim, verdade. fazendo exame, se cuidando, contando, É, foi apenas um deslize. E o garoto que era um tapado, vai, verdade. Pô, nesse ponto, mas ele também devia ter 18 anos. todo não, ele era um pouco mais velho. É, então assim, mas tudo bem, vamos passar pano pra ele também? Ah, deixa quieto, né, deixa quieto, querendo ou não, eu gerei ali uma crise de ansiedade ali que durou um diazinho, pelo menos 2 dias, ali. Deixou marcas no rapaz. Deixei marcas. É uma boa história, gente, mas se eu for chamada para o "Que História é essa?" por chá, já vou ter contado aqui, né, mas Talvez ele nos chame depois dessa. Te chame. E eu ah, tipo: "Vou levar a Natália junto". sim. Então, agora, obviamente, a minha história ela se passa num contexto muito mais infantil do que esse, bem mais infantil, não era 18, eu tinha uns 8 anos. Mas foi bom. Mas assim, a minha história de vergonha, que é uma vergonha que eu acho que teve um impacto na minha vida, que foi quando eu tinha uns 8, 7 anos. Meus pais, eles estavam fazendo uma reforma lá em casa, e eles iam muito, assim, final de semana, eles iam muito em loja de móvel ficar vendo, né, porque reforma é aquela coisa inacabável, tipo, nunca vai acabar, eles ficavam vários finais de semana indo em Leroy Merlin, sei lá o quê, enfim. Aí eu estava na minha casa num sábado, eu estava na minha casa, eu sou a mais nova de 4 irmãs, e essas minhas irmãs mais velhas iam com os meus pais, numa loja de móveis, e eu ia ficar em casa com a babá. A menina, gente, sinceramente, ela tinha era o primeiro emprego dela, acho que ela tinha uns 19 anos ou 20, assim, e eu realmente acredito que eu tenha sido uma péssima experiência de trabalho, porque o que eu fiz essa menina passar, eu não desejo a ninguém. Mas enfim, vamos lá.
ela estava lá na minha casa, cuidando de mim. E eu não era minúscula, assim, eu tinha uns 8 anos. E ela estava na cozinha fazendo alguma coisa, e eu estava no quarto dos meus pais, vendo TV, eu lembro até agora, vendo o Diário da Barbie. Aí eu estava lá vendo o Diário da Barbie, aí na minha casa, só o quarto dos meus pais era uma suíte. Aí eu pensei: "Nunca fico, assim, em casa sem minhas irmãs, sem meus pais. Eu vou tomar um banho no banheiro dos meus pais, com os produtos da minha mãe", sabe aquela coisa assim? "Vou fazer uma coisa diferente, vou me mimei". Aí, eu estava lá com o Diário da Barbie, na época DVD, então eu nem pausei, deixei o Diário da Barbie passando, né. Isso, o Diário da Barbie passando e, a TV ligada, né, e ela na cozinha. Aí eu entrei no banheiro, fui tomar meu banho. Aí eu tomei meu banho e tal, banho rápido. E aí quando eu saí, eu notei que eu tinha esquecido a toalha, tinha tomado aquele banho quente. Aí eu falei: "Meu Deus, que frio, né". O primeiro instinto, né, quando você sai do quente para o mundo, eu falei: "Nossa, esfriou". Aí eu falei: "Naturalmente, vou sair do banheiro", aí a porta travou. Depois que a porta travou, eu fui ficando muito ansiosa, ficando muito nervosa que a porta tinha travado, eu não conseguia sair de jeito nenhum. E aí eu comecei a bater na porta, com a força de uma criança de 8 anos, né, logo, não era a coisa mais forte do mundo, e eu estava ela estava na cozinha, eu estava no banheiro fechado, Com a e TV ligada. com a TV ligada e a porta fechada. E assim, não tinha passado um tempo absurdo, entendeu? Tipo, ela estava fazendo as coisas dela. E aí eu comecei a ficar desesperada. E na minha cabeça estavam passando muitos minutos. E eu morava numa esquina, que era um apartamento que ficava na esquina de um campo muito grande aqui na cidade, o Central Park de Niterói. E aí, né, nesse Central Park de Niterói estava tendo feirinha, estava todo mundo lá, e nessa esquina ainda tem do outro lado uma igreja. E isso era um domingo ou um sábado, tinha um bando de gente na igreja. Não, era sábado. Tinha um bando de gente na igreja também. E aí, no banheiro dos meus pais tinha um banquinho. Aí eu falei: "Gente, eu não vou conseguir sair daqui. Ela não vai me ouvir, a Michelle não vai me ouvir", expondo ela. "Ela não vai me ouvir, eu vou ficar presa aqui, o que que vai acontecer?". Assim, noiada completamente. E aí, um detalhe importante, que é trágico, mas que era relevante para aquele contexto histórico, é que foi perto da época da repercussão do caso da Isabella Nardoni, que foi jogada pelo acho que pelo pai e a madrasta, enfim, da janela. E aí, obviamente eu não fiz esse link na minha cabeça, né, mas todo mundo que estava na feira, etcétera, fez. E aí eu subi naquele banco e comecei a gritar do basculhante do banheiro, eu comecei a gritar: "Socorro, socorro, eu tô presa, socorro!". E era uma voz de uma criança gritando isso, né, então eu fiquei: "Socorro, socorro, eu tô presa, socorro, socorro!". E aí eu fui começando a chorar, porque eu estava muito nervosa, e eu gritando, eu gritando, eu gritando, eu gritando. Aí interfonaram lá pra casa, né, se formou uma multidão, lá embaixo formou-se uma multidão, né, muita gente, várias senhoras da igreja, aí família, cachorro, filho, que estavam saindo da feira, todo mundo ali, formou-se uma multidão, foram falar com o porteiro do meu prédio. Falaram com o porteiro do meu prédio, e aí interfonaram lá pra casa. E aí a Michelle, que estava na cozinha onde fica o interfone, atendeu, e aí falaram, tipo assim: "Tem uma criança que está presa, gritando socorro?". E aí ela: "Não", tipo assim, gente, devia ter demorado uns 20 minutos, tá entendendo o nível da loucura? Eu fiquei os 20 minutos que ela ficou sem olhar pra criança de 8 anos, eu fiz esse escarcéu. Aí ela, tipo, comendo a comida dela, meio: "Não, não tem nenhuma criança presa aqui". Aí o porteiro já achou aquilo estranho, né, porque por que ela não estava falando que a criança tá presa, sendo que temos evidências que tem uma criança presa. Aí ela desligou, entrou no quarto dos meus pais, viu que eu não estava, falou: "Natália", aí eu respondi: "Oi, eu tô presa", e ela deu uma porradinha na porta e abriu a porta, e pegou uma toalha pra mim. Aí ela ficou assim: "Por que interfonaram?". Aí eu: "É, porque eu estava gritando socorro, mas aí você conseguiu me achar, que bom que interfonaram". Achei que estava resolvido. Aí ela ficou meio: "Gente, criança doida do cacete, mas tudo bem". Aí, sei lá, foi fazer um misto quente, alguma coisa pra mim, e nisso, interfonaram de novo, querendo falar comigo, pra ver se eu estava bem. Tipo assim: "Realmente ela não tá presa aí, sei lá o quê". Aí eu atendi, eu lembro que tinha o porteiro lá desse prédio, que era seu Pedro, uma gracinha também. Aí eu tipo: "Oi, seu Pedro, eu tô bem, tá tudo bem, tô aqui com a Michelle, tá tudo tranquilo". Aí tudo bem, ele falou: "Então tá bom, mas o que que acontece? A galera chamou a polícia, tá subindo aí um policial pra
pra ver se tá tudo bem com você mesmo. Cara, coitada da Michelle. Exatamente, primeiro emprego. Aí beleza, aí subiu, né, o policial, eu já com o meu pijaminha, né, depois de tomar banho, a Michelle me secou, botou a roupa em mim, cara, sério. E aí o policial interrogando ela, achando que ela queria me jogar da janela. E eu, tipo assim, não, policial, não, seu polícia. Ela não fez nada, ela tava só começando. Ela é uma aliada. Exatamente. A louca sou eu sou o problema. Aí, e o policial, tipo, não, eu entendo, mas eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência. E aí, nisso eu esclarecendo a situação, o policial anotando as coisas, anotando o nome dela, o CPF dela, sei lá o quê. E ela, tipo, não, desculpa, policial, é porque eu fui comer uma fruta na cozinha. E aí, nisso, eu falando com o policial de pijama, a Michelle apavorada, e meus pais chegaram em casa, né? Deram de cara com o seu Pedro, o porteiro, falando assim, branco como a vela, falando assim, não, e minha mãe, tipo, o que que aconteceu? Os policiais já estão lá em cima. Porque a Natália tava gritando. Eles já estão lá. E aí meus pais subiram desesperados. Tipo assim, foram comprar um sofá, olha o que deu. Aí subiram desesperados, eu na porta me despedindo do policial e a Michelle, tipo, oi, dona Tânia. Eu tô pegando minhas coisas e indo embora. Gente, sério. E aí eu tive que explicar, mas aí depois ainda ficaram. Os vizinhos ainda foram falar com a minha mãe, falaram que acharam muito estranha essa situação, que eu tinha que ver essa babá se ela era de confiança, sendo que ela era super de confiança, ela era um amor. Eu que fui a maluca que ficou 10 minutos, 15 minutos presa no banheiro e achou que seria prudente gritar. Aí o policial depois até contou, né, que tava todo mundo falando que às vezes tem um crime, no caso da Isabela Nardoni, um crime, e as pessoas fazem igual, e que tava todo mundo. Formou-se uma multidão. Só se tranquilizaram depois que o policial desceu e falou que tava tudo bem comigo, com a criança. Gente. E isso, a diva. Gente, meu Deus do céu, sério. Resumindo, duas mulheres perigosas que causam estardalhaço na vida alheia, sem Sem necessidade. nenhuma necessidade, Sem cara. nenhuma necessidade. A gente tirou a paz de seres humanos. Inocentes. De inocentes. Eu acho que isso nos resume como pessoas, tirando a paz de inocentes. Bom, mas que bom que ninguém tava falando sobre isso, né. Agora, de repente, o pessoal vai estar aí comentando. Ui, só quem viveu sabe, hein. Só quem viveu sabe. Gente, muito obrigada. Obrigada. Curtam, comenta. Segue a gente no Instagram, @ninguém está falando sobre. Não, é só Ninguém tá falando. Ninguém tá falando, só ninguém tá falando. No YouTube, em todas as redes sociais, comenta e conta aí uma história vergonhosa sua, porque eu acho que as suas vergonhas dizem muito sobre você. Às vezes a gente pode trazer aqui um episódio especial. Quem sabe?